Agora nós vamos analisar juntas a diferença de rendimento entre o chantininho e o chantifest. Mas antes de começar, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, tá? E de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. E também segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @ladindaoficial. Então aqui eu tenho o chantifest e o chantininho, certo? O chantininho é uma mistura do chantilly com alguns sólidos, como leite ninho. Se você quiser colocar glacê real também pode, certo? A gente também coloca leite condensado, se for preciso, gelatina, etc, etc, etc. Já o chantifest, ele não tem nenhuma adição de sólidos, tá? A gente bate ele puro e a gente usa ele puro mesmo. E nem deve colocar nenhum sólido, certo? Eu vou mostrar para vocês a diferença da consistência primeiramente, certo? Mas antes, como vocês podem ver aqui, eles têm o mesmo volume, tá? Então, eu coloquei numa vasilhinha igual, os dois, até chegar no topo. Então, eles têm o mesmo volume, porém já tem uma grande diferença em relação a peso, certo? O chantifest, obviamente, ele vai ser um pouco mais leve, ele não leva nenhum sólido. E o chantininho, por levar alguns adicionais, ele pesa mais. Então, o chantifest aqui, junto com o pote, ele tá pesando cerca de 320. Aqui, o chantininho, cerca de 420, ok? Aqui eu quero mostrar para vocês a diferença da consistência, certo? Então, primeiramente, ó, aparentemente a gente não vê diferença, né? Mas aí, ó, quando eu pego nele, tá, ó, você vê que aqui ele tá praticamente já pronto para uso. Só a gente mexer um pouco, ele já tá pronto, né? Já aqui, o chantininho, né, quando opa! Bom, como a gente não vai consumir, né? Isso aqui é só para demonstração. Então aqui, ó, eu vou até juntar mais para a câmera focar bem, para vocês verem que existe uma diferença grande, tá? De consistência, de textura do chantifest para o chantininho, certo? O chantininho, ele é mais poroso, certo? O chantifest, ele já sai da batedeira pronto, liso. Até porque o ponto que a gente dá nele é outro, ok? É tanto que aqui, quando você vai comprar o chantifest, você encontra ele sempre vendido congelado. Já o chantininho, você vai encontrar ele em prateleiras, ou o chantilly, né, o HT, que a gente faz o chantininho, a gente encontra ele nas prateleiras em temperatura ambiente mesmo, ok? Até aí tudo bem. Agora vamos analisar se existe diferença de rendimento. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. O chantifest, do jeito que ele tá aqui, a gente vai tingir e vai utilizar. O chantininho, a gente vai precisar hidratar. Então, ele vai ter ele vai perder um pouco esse volume, provavelmente, porque quando a gente hidrata e a gente tinge, ele vai se unir, ele vai perder mais esse ar, que o chantifest ele já não tem tanto. Então, ele já está praticamente aqui, esse aqui é o volume dele, é o rendimento dele já, ele já sai pronto, entende? Então, vamos fazer esse teste aqui, certo? Vou colocar aqui. E da mesma forma eu vou fazer com o chantininho. Agora vamos lá, vou começar pelo chantifest, tá? Então a câmera vai focar aqui, vocês vão ver nitidamente aqui dentro a diferença, certo? Aqui, ó, bem mais branquinho, lisinho também, eu vejo essa diferença. E eu vou aplicar um pouco do corante, que eu acho que fica até mais fácil vocês visualizarem e entenderem. E tingir da mesma forma. Sempre das laterais para o meio e vou amassando e alisando. Aqui ele não vai perder volume, tá? Rendimento, porque, como eu já falei, ele não tem essa quantidade de ar excessiva.
Então, quando a gente mexe, a gente não tá tirando o ar dele, certo? Então, ele não vai ter ele não vai perder. Então, aqui ele já tá pronto, né? Ó, tingir, ele já tá pronto para uso. Tá lisinho, ele tá cremoso. Então, aqui já dá para eu fazer vários trabalhos com bicos, certo? Dá para eu espatular, caso eu ainda queira, enfim, depende da pessoa, né? Em relação ao ponto. Ah, eu quero deixar ele um pouquinho mais molinho, eu posso colocar um pouco de chantilly líquido do próprio Chantifest aqui dentro para dar uma hidratada maior, certo? Isso depende muito de como você gosta. E o chantininho eu vou aqui também fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um pouco do corante, esse eu vou colocar rosa, né, para diferenciar. Fazer o mesmo processo. E aí, hein, será que esse rendimento vai dar diferença? Vamos ver, né, Felipe? Vamos analisar. Será que sai igual? Você tá de que lado? Eu não vou nem me arriscar. Vamos ver aqui, né? O que é que vai dar. Pronto. Feito isso aqui, eu vou só dar uma pequena hidratada, tá? Ele aqui, ó, você vê que quando a gente coloca o corante, ele já fica um pouco mais liso, né? Ele já fica mais cremoso, ele já muda a textura do que estava no início. Mas é necessário que a gente adicione um pouco, sim, do leite condensado, certo? Que é para hidratar, justamente para ele não rachar na geladeira. O que não acontece com o Chantifest, ele não foi feito para isso. O Chantifest, como ele também não leva nenhum sólido, nada que possa secar, né, tirar a umidade dele, então a tecnologia dele já foi feita realmente para ele não rachar na geladeira, enfim, então ele já tem também essa questão. Tá? Aqui a gente precisa de algo que hidrate, porque ele leva alguns sólidos também, e na geladeira pode acontecer dele rachar, então a gente tem que se prevenir fazendo isso aqui. A hidratação ela serve tanto para evitar rachaduras, quanto também para deixar ele mais brilhoso, ou seja, menos opaco, né? Ele mais cremoso e etc, etc. Você não precisa hidratar só com leite condensado. Aqui a gente está hidratando com leite condensado a temperatura ambiente, mas você pode fazer a hidratação com o chantilly, o HT que você está utilizando, certo? Da mesma marca, sendo ele líquido, tá? Pronto. Quando a gente faz isso, né? A gente tem um ponto bem mais, ó, liso, né? Claro, ponto bem mais hidratado, um chantininho liso, cremoso, brilhoso, que é assim que a gente quer. Agora eu vou colocar novamente dentro do pote, certo? Pra gente analisar essa questão do rendimento. Então eu vou colocando, vou colocar primeiro o chantininho. Quando a gente hidrata, a gente tira uma parte do ar, né, dele. Pronto, agora já tá pronto e eu quero saber aí quem acertou. Quem falou que um rendia mais ou menos, ou eles rendiam igual. Então, aqui eu quero só mostrar pra vocês, ó, a diferença, né,
do rendimento do Chantifast, que é o lilás, para o chantininho, que é esse rosa. A gente observa aqui que o chantininho tem uma redução, né, no rendimento dele, no volume. Então isso quer dizer que com o Chantifast a gente consegue fazer mais, a gente consegue decorar mais bolos, certo? Vocês concordam? Então aqui a gente vê uma pequena redução, que na minha concepção ela é muito considerável, porque se a gente colocar aqui tipo assim, 1 litro de cada, você vai ver que a quantidade é muito maior. Você vai ver essa diferença de uma forma muito mais clara, certo? Mas aqui pra mim já é uma quantidade considerável sim, tá? Dessa redução desse volume. Então era isso que eu queria mostrar também para vocês, analisar com vocês, porque são coisas que eu recebo muitas perguntas que eu recebo de vocês em relação a isso, certo? Então, se você gostou dessa dica, desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal, compartilha o vídeo e segue a gente lá nas redes sociais para muito mais dicas. Lá no nosso Instagram, Ladinda Oficial, tá? E até o próximo vídeo. Beijão!